Meus irmãos e eu cortamos contato com nosso pai e madrasta depois de anos de favoritismo e abuso. Mas fomos emboscados por eles em uma festa de família onde nos disseram que eles não estariam presentes, e eu os confrontei publicamente. Agora alguns parentes dizem que eu errei por expor tudo em público em vez de resolver em particular. Vou escrever isso em uma conta descartável porque não quero isso na minha principal. Também é mais longo do que eu pretendia. Desculpa. Estou sem contato com meu pai desde os 18 anos, junto com meus dois irmãos, de 22 anos e 26 anos. Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos e até eu completar 8 éramos apenas meu pai, eu e meus dois irmãos. Então, quando eu tinha 8 anos, meu pai se casou com minha madrasta. Vamos chamá-la de Blair. Blair tinha 2 filhos próprios, uma menina 1 ano mais velha que eu e um menino 3 anos mais velho que eu. Meu pai rapidamente nos colocou todos para morar juntos e eles decidiram que a organização dos quartos seria que os 2 filhos de Blair teriam um quarto cada, e eu e meus 2 irmãos teríamos que dividir um quarto. Isso meio que definiu todo o precedente para nossas novas vidas. Desde coisas pequenas como Blair brigando comigo e com meus irmãos se não deixássemos os filhos dela escolherem o que passava na TV, até coisas maiores. Ao menos para crianças, como os presentes que ganhávamos no Natal e nos aniversários. No Natal, os filhos de Blair sempre tinham pilhas enormes de presentes, os consoles de jogos mais novos, TVs etc. E eu e meus irmãos ganhávamos cada um uma pequena pilha de bugigangas. Basicamente, os presentes combinados dos 3 de nós a cada ano equivaliam à pilha de presentes de um deles, isso quando equivaliam. Cerca de 1 ano depois de começarmos a morar juntos, Blair insistiu que os filhos dela chamassem meu pai de pai, mas eu e meus irmãos nunca fomos autorizados a chamá-la de mãe. Não que quiséssemos, mas ela fazia questão de nos dizer que para nós ela era apenas Blair. Meu pai concordou com o favoritismo óbvio dela e até começou a agir da mesma forma pouco tempo depois de começarmos a morar juntos. A filha de Blair e eu estudávamos na mesma escola e estávamos no mesmo time de Natal, e uma vez, quando eu tinha 14 anos, tivemos uma viagem de torneio de Natal para Paris e também passaríamos 2 dias na Disneyland. Eu estava tão animada com isso, mas a realidade caiu quando meu pai e Blair nos sentaram e disseram que só tinham dinheiro para uma de nós ir e, claro, escolheram a filha de Blair. Disseram que era porque ela era mais velha e estaria saindo da escola no ano seguinte. Mas essa era uma viagem única que não se repetiria e ambas éramos jogadoras do time A. Além disso, meu pai tinha um bom emprego e Blair tinha dinheiro próprio do primeiro casamento. Então eles poderiam ter pago para nós 2 irmos. Eles simplesmente não quiseram. Blair vinha punindo fisicamente meu irmão mais velho desde cerca de 1 ano depois de todos começarmos a morar juntos. E quando eu tinha por volta de 10 anos, ela começou a fazer o mesmo comigo. Então meu pai decidiu começar a fazer o mesmo conosco porque éramos crianças mal criadas que precisavam aprender respeito. Lembro de uma vez em que ele me deu um tapa tão forte que ficou uma marca roxa da mão dele na minha coxa por cerca de 1 semana. Lembro disso de forma muito vívida porque nos vestiários da educação física ou do treino de Natal, eu sempre tinha pavor de que alguém visse. Os filhos de Blair nunca foram punidos de forma alguma. Nem verbalmente, nem fisicamente, nem sequer isso está errado, não faça isso. Apesar de eles serem crianças horríveis que atormentavam meus irmãos e a mim, Blair costumava punir eu e meus irmãos sempre que fazíamos qualquer coisa que ela considerasse inaceitável, mesmo que os filhos dela estivessem fazendo exatamente a mesma coisa junto conosco. O método favorito de punição dela eram banhos frios, em que ela ficava lá observando enquanto estávamos debaixo da água fria para garantir que não evitássemos ficar embaixo dela nem mudássemos para a água morna. Isso continuou até eu completar 16 anos, e meu pai sabia disso e até incentivava. Se ele nos pegasse fazendo qualquer coisa de que não gostasse, depois de gritar conosco ou nos dar um tapa, ele ligava para ela e dizia que era a hora do banho frio. Então, quando o filho e a filha de Blair fizeram 17 anos, meu pai pagou aulas de direção e eventualmente comprou um carro para cada um deles. Quando eu e meus irmãos fizemos 17, ele se recusou totalmente. Quando o filho de Blair, que tem a mesma idade do meu irmão mais velho, foi para a universidade, Blair e meu pai pagaram um apartamento de um quarto para ele para que não precisasse ficar em alojamento estudantil. Meu irmão, claro, teve que pegar empréstimo estudantil e trabalhar meio período para conseguir sequer frequentar a universidade. E obviamente teve que ficar em alojamento estudantil com colegas de quarto. Quando meu irmão tinha 21 anos e estava terminando a universidade, ele alugava seu próprio apartamento e teve a sorte de conseguir um emprego em tempo integral imediatamente. Então ele ofereceu para mim e para meu outro irmão, que tinham 18 e 17 anos na época, irmos morar com ele. Nós 3 havíamos dividido praticamente um único quarto por toda a nossa infância e adolescência, então o fato de ele só ter um quarto não importava para nós. Estávamos simplesmente extasiados por sair de perto do nosso pai, de Blair e dos filhos de Blair. Nós 3 cortamos contato com nosso pai, Blair e os filhos dela naquele mesmo dia. Avançando para o fim de semana passado. Nossos avós, do lado do nosso pai, sabem há anos que nenhum de nós fala com nosso pai, mas não sabem o motivo. Eles nos convidaram para a festa de aniversário de um dos nossos primos na casa deles e depois de nos garantirem que nosso pai e Blair não estariam lá, decidimos ir. Bem, como você provavelmente já imagina, eles estavam lá. Não sei se isso foi uma tentativa dos meus avós de nos reunir novamente porque não sabiam do abuso do meu pai e de Blair, mas de qualquer forma nós ficamos furiosos e decidimos ir embora.
Blair decidiu fazer comentários sarcásticos sobre filhos ingratos, estragar um aniversário e destruir a família, enquanto meu pai ficava parado olhando para nós de forma constrangida. Foi aí que eu perdi o controle. Eu disse bem alto para Blair, e principalmente para o resto da minha família, se eu for honesta, que ela e meu pai eram os que destruíam a família. Que durante toda a nossa vida ela e meu pai abusaram e negligenciaram meus irmãos e a mim, enquanto davam tudo aos filhos dela, comprando carros para eles e pagando universidade e apartamentos para eles, enquanto nos obrigavam a trabalhar e prover tudo sozinhos, abusando fisicamente de nós quando éramos crianças. Mesmo quando os filhos de Blair faziam algo errado, eles nunca recebiam punição alguma. Depois disso fomos embora. Então não sei exatamente o que aconteceu depois, mas recebi mensagens dos meus avós, da minha tia e do meu tio dizendo que se isso fosse verdade, eles não tinham ideia e esperavam que estarmos juntos novamente reacendesse nosso relacionamento com nosso pai, mas que eu não deveria ter dito tudo aquilo na frente de toda a família e que deveria ter resolvido isso em particular com meu pai e Blair. Eu não acho que estava errada por ter dito o que disse na frente de quem disse, e meus irmãos também não acham, mas outros membros da família claramente acham que eu estava errada. Então Reddit, eu sou a babaca por contar para o lado da família do meu pai o motivo de eu ter cortado contato com ele? Comentários mais relevantes. Informações adicionais da autora. Além disso, Blair odiava qualquer vez que eu ou meus irmãos falávamos da nossa mãe, olhávamos fotos dela ou perguntávamos ao meu pai sobre ela. Ela surtava completamente se sequer nos ouvisse no nosso quarto falando sobre ela. Meu irmão mais velho tinha 9 anos quando ela morreu, então ele costumava nos contar o que lembrava dela. Até meu pai não gostava disso. Eles costumavam gritar conosco dizendo que era desrespeitoso com Blair falarmos da nossa mãe morta. Insanidade literal. Comentário. Nem de longe você é a babaca. Resposta da autora. Eu literalmente sinto que estou ficando louca com a forma como minha família está agindo em relação a toda a situação, me fazendo duvidar se estou perto demais da situação para ver se os argumentos deles fazem sentido ou não. Por isso postei aqui. Comentário. Não, a situação é péssima, mas você contou muito mais detalhes para nós do que sua família extensa recebeu. Acho que se eles soubessem os detalhes que você compartilhou aqui, ficariam horrorizados. Mas isso não importa. Eles não deveriam estar tratando você assim de qualquer forma. Seu pai e Blair provavelmente fizeram uma cena depois que vocês saíram, então todo mundo ficou com uma certa impressão. Fico muito feliz que você tenha se mudado com seus irmãos. Vocês 3 sempre estarão lá uns para os outros. Essa é a sua família. Seu pai abandonou vocês quando ele era tudo o que vocês tinham. Ele não vale a pena. Resposta da autora. É horrível pensar nisso, mas não tem como eles não terem pelo menos esperado que algo estivesse acontecendo. Costumávamos passar o dia de Natal na casa dos meus avós todos juntos com a família, e os filhos de Blair ficavam sentados lá com seus celulares novos e consoles, enquanto eu e meus irmãos ganhávamos coisas como bombas de banho, desodorante e um brinquedo de plástico. Hehe. Além disso, meu avô me deu algumas aulas de direção porque sabia que meu pai não pagaria por isso, enquanto também sabia que ele tinha comprado carros para os filhos de Blair alguns anos antes. Antes do fim de semana passado, eu tinha dado o benefício da dúvida a eles, mas não era como se algum de nós escondesse o abuso e a negligência. Quer dizer, sim, não estávamos gritando isso aos 4 ventos, mas como adultos que nos viam com certa regularidade, teria sido difícil não perceber. Especialmente meu irmão mais velho, que sofreu o pior abuso físico e tinha hematomas e arranhões para mostrar. Comentário. Isso só torna tudo ainda pior. Sinto muito, muito mesmo, que você não tenha tido alguém para protegê-la e também familiares com olhos. Como alguém simplesmente finge não saber que algo assim está acontecendo? Como seus meio-irmãos reagiam por serem tratados melhor? Eles jogavam isso na sua cara? Resposta da autora. Eles prosperavam com isso. Minha meia-irmã, especialmente por termos idades tão próximas, costumava me deixar brincar com os brinquedos dela, jogar no celular dela, só para depois ir contar para a mãe que eu tinha arrancado as coisas dela e sorrir quando eu fosse punida por isso. Pessoas terríveis, os 3. Comentário 3. Recomendo fazer terapia. Há muito ressentimento. Uma coisa que posso garantir é que no futuro, você e seus irmãos vão se sobressair em relação aos filhos de Blair. Eles tiveram tudo entregue de mão beijada. Vocês tiveram que trabalhar por tudo ou aceitar muito pouco. Eles nunca tiveram que sacrificar ou dividir. Vocês tiveram que se comprometer e ser eficientes com espaço e recursos. Eles nunca foram responsabilizados por suas ações. Vocês foram punidos injustamente. O que você e seus irmãos viveram, embora injusto, são forças que são necessárias para administrar gastos, ser grato pelas oportunidades e pensar nos outros além de vocês mesmos. Essas características serão exigidas em suas carreiras e relacionamentos pessoais. Você e seus irmãos serão financeiramente estáveis e terão famílias felizes um dia. Resposta da autora. Sou grata porque for aquele dia, obviamente, eu não deixo eles consumirem meus pensamentos a ponto de sentir ressentimento. Eu finjo felizmente que eles não existem. Minha meia-irmã ainda mora em casa, completamente sustentada pelo meu pai e por Blair, e meu meio-irmão nem sequer conseguiu passar de um único semestre na universidade antes de desistir, então Deus sabe o que ele está fazendo agora. Tenho os melhores irmãos do mundo e todos nós agora estamos prosperando e felizes apesar do que os anos naquela casa fizeram conosco. Somos filhos da nossa mãe, e é reconfortante saber que nossas vidas nunca serão tão miseráveis quanto as deles. Comentário 4. Você não é a babaca, eles são vergonhosos e repugnantes. Sua família extensa também parece péssima. Talvez seja a hora de ir embora. Cortar contato com mais deles.
Você tem acesso à família do lado da sua mãe? Enviando abraços para você e seus irmãos. Espero que suas vidas só melhorem e que vocês possam deixar esse pesadelo para trás. Resposta da autora. Quando meu pai se casou com Blair, nos mudamos do país de Gales para a Inglaterra, então não tivemos contato com a família da minha mãe. Meu pai nem sequer contou a eles que estávamos mudando de país ou onde estaríamos morando. Mas felizmente, quando eu tinha 20 anos encontrei a irmã da minha mãe online e agora estamos de volta em contato com eles e os vemos algumas vezes por ano. Eles são todos adoráveis e ficaram muito arrependidos por não terem sabido pelo que passamos e por não terem procurado mais para descobrir onde estávamos. Nenhuma culpa ou ressentimento contra eles, obviamente. Outro grande bônus de encontrá-los novamente foi que pudemos aprender mais sobre como nossa mãe era. Comentário 5. Seu pai e Blair ficaram envergonhados por serem confrontados e pela verdade ter sido dita. Absolutamente. Converse com o vovô, mas diga a ele que seu pai e a esposa são pessoas tóxicas. Envie a eles os exemplos de abuso descrevendo sua infância que você listou aqui. Se duvidarem, pergunte ao vovô se ele consegue imaginar qualquer outro motivo pelo qual os 3 de vocês se mudaram para morar com seu irmão assim que foi possível. Resposta da autora. É exatamente isso que estou tentando decidir agora. Honestamente, vale a pena contar tudo em detalhes, apesar de suspeitar que talvez eles já tivessem indícios de pelo menos algumas coisas. E lidar com a possibilidade de eles diminuírem isso ou se recusarem completamente a acreditar que meu pai poderia ser assim, ou eu conto minhas perdas agora e corto contato com o lado da família do meu pai. Pelo menos com a maioria deles, considerando que meus avós e os irmãos do meu pai, mesmo depois daquele dia na festa, ainda acham que eu estava errada por dizer o que disse na frente de todo mundo, incluindo sermos observados durante os banhos frios. Essa sempre foi a pior parte do abuso para todos nós, ainda mais do que o abuso físico e a negligência, especialmente quando éramos adolescentes. Ela costumava deixar a porta aberta também e os 2 filhos dela às vezes passavam ou ficavam olhando, e ela deixava, o que era ainda mais violador, especialmente quando eu tinha 15 anos com uma garota de 16 e um homem de 18 podendo me ver em uma posição tão vulnerável. Meus irmãos estão prontos para queimar tudo comigo. Ainda moro com meu irmão mais novo e ele acha que deveríamos enviar esse post para toda a família e cortar contato se eles disserem qualquer coisa que não seja que isso foi horrível. Desculpa, tenho certeza de que meu irmão mais velho também vai concordar quando eu mostrar esse post para ele. Atualização 1 dia depois. Primeiro, obrigada a todos que deixaram comentários gentis no meu post original e também as pessoas que compartilharam suas próprias histórias de abuso. Eu sei que até digitar isso é difícil e espero que cada um de vocês esteja bem agora. Então eu estou muito brava. Criei um grupo no chat com o lado da família do meu pai e enviei este post junto com um copiar e colar do que eu disse, caso eles não clicassem no link. Também enviei outra mensagem detalhando alguns outros abusos que todos nós sofremos e que eu não quis incluir no post. Meus irmãos também fizeram isso, e a reação geral foi que eles ficaram mais irritados com as respostas do que com o conteúdo do meu post. A primeira resposta da minha tia ao ver o post foi perguntar por que eu estava postando drama familiar online para estranhos se intrometerem e nos chamarem de babacas quando nenhum deles nos conhece e não, meu Deus, vocês foram abusados? Basicamente, como essas pessoas da internet ousam achar que eu sou uma pessoa horrível. Ela também brigou um pouco comigo porque viu algumas das minhas respostas. Uma delas, sobre como agora eu suspeitava que todos eles sabiam o tempo todo, e teve a audácia de dizer: vocês sempre estiveram vestidos, alimentados e tinham um teto sobre a cabeça, como se isso tornasse todo o abuso e negligência aceitáveis. E até esses pontos idiotas tinham condições para nós 3. Então oi Jo, espero que você também esteja lendo esta atualização, foda-se você. Minha avó disse que não achava que tinha sido tão ruim assim, basicamente admitindo que sabia que era pelo menos um pouco ruim, e não fez nada a respeito. Ela também sugeriu que todos nós nos sentássemos com meu pai e conversássemos, porque seu pai é um homem bem intencionado. Nem pensar. Isso me deixa ainda mais furiosa por ela ter nos enganado para reencontrar literalmente nossos abusadores, considerando que ela pelo menos sabia de parte disso. No geral, a família próxima, avós, tias e tios, se revelaram pessoas horríveis que sabiam o tempo todo que pelo menos alguma forma de abuso e negligência estava acontecendo, mas ficaram mais irritados comigo por expor isso, especialmente para estranhos online. Isso realmente os deixou furiosos. Eles ainda acreditam que eu estraguei a festa de aniversário do meu primo por expor minha roupa suja. Nós 3 bloqueamos todos eles e não queremos mais ter nada a ver com eles. Felizmente, porém, nossos primos mais velhos e uma tia estão do nosso lado. Minha tia disse que está enojada com meu pai, junto com outros irmãos, tia e tio. Depois de descobrir que eles sabiam ou pelo menos suspeitavam que algo estava errado com nossas infâncias e pelas respostas depois que enviei o post. E desde então pediu desculpas a mim e aos meus irmãos pela forma como crescemos. Eu realmente espero que ela seja sincera e que realmente não soubesse de nada. Então, por enquanto, não cortamos contato com ela. Mas também estamos cautelosos porque ainda estou lutando para entender como ela não poderia ter sabido absolutamente nada se aparentemente era um segredo conhecido dentro da família. Acho que vamos manter esse relacionamento estritamente por telefone, pelo menos por enquanto. Então é isso.
comentários mais relevantes. Oi, autora, sou uma sobrevivente como você, embora seja muito mais velha, como uma irmã mais velha sábia. Assim que ouvi sua história, soube que precisava vir encontrar seu post esta noite depois do trabalho. Depois de muita terapia, estou melhor. Pode continuar ali, mas há duas coisas que me ajudaram e com as quais muitos sobreviventes lutam: culpa e vergonha. Nunca foi sua culpa. Você sempre mereceu ser amada sem nunca ser machucada. 2. Vergonha. Esse não é o seu fardo. Os monstros que fizeram essas coisas terríveis com você é que devem carregar esse fardo. Levei muitas décadas para aprender isso sobre mim mesma e esse foi meu momento de iluminação. O que mais me ajudou foi terapia em grupo, me conectar com outras pessoas online que tinham histórias semelhantes ou idênticas. Foi fortalecedor saber que eu não estava sozinha e que outros acreditavam em mim. Recomendo fortemente terapia em grupo, que você pode conseguir pelo NHS. Agora, quanto a você quer justiça? Não há prazo de prescrição para nada que prejudique uma criança. Essas pessoas podem ser acusadas. Se você e seus irmãos quiserem levá-los à justiça, o poder está com vocês, se quiserem. Por fim, envio a você e a seus irmãos todo o calor, felicidade e energia positiva. Espero que vocês tenham encontrado o melhor pub que faça vocês se sentirem em casa. Uma boa lozinha de esquina onde possam conversar com o dono e um ótimo lugar para caminhar à noite ou em uma tarde de fim de semana para dar uma boa caminhada ou bater papo com seus amigos ou com sua família, seus irmãos. Muito amor de uma sobrevivente para outra. Muito obrigada pelo seu comentário gentil. Sinto muito que você também tenha passado por algo assim. Demorei muito tempo para perceber que eu não era uma criança mal criada que merecia aquilo. E mesmo agora, de vez em quando, esse pensamento aparece, ainda mais agravado por toda essa situação. Mas tenho a sorte de ter meus irmãos e bons amigos por perto para me lembrar de que nenhum de nós mereceu nada do que passamos. Não acho que nenhum de nós tenha força mental para tomar medidas legais. Principalmente porque a ideia de eles possivelmente serem considerados inocentes nos faria despencar emocionalmente, eu acho. Mas acho que terapia é uma boa ideia. Já falamos sobre isso antes, mas essa situação trouxe tudo de volta à superfície e nos fez perceber que não estamos tão superados ou curados quanto pensávamos. Novamente, obrigada por suas palavras gentis. Espero que você tenha um ótimo resto de ano. Comentário com votos negativos 2. Expor roupa suja para estranhos online verem nosso drama familiar é, na minha opinião, um insulto que fará a maioria das pessoas. Mesmo pessoas bastante razoáveis se ofenderem. Você teve uma reação defensiva, emocional e impulsiva. Isso não é surpresa. Esse é o mesmo tom das suas palavras, tanto verbalmente quanto online. Você quis dizer o que disse, e eles também. Sua família pode escolher concordar ou não com você, e isso terá consequências. Resposta da autora: se você ler meu post original, verá que eu não fiz isso. Não insultei nenhum membro da minha família extensa. A única vez que sequer os mencionei foi de forma anônima, por seus títulos familiares. Eu até criei uma conta totalmente nova para postar minha história justamente para dizer que eles me mandaram mensagens depois da festa e o que disseram. Eu entenderia seu comentário se eu tivesse postado isso no meu Facebook pessoal ou algo assim e mencionado todo mundo pelo nome. Mas a maioria das pessoas que sequer viu meu post está em países completamente diferentes do meu e não faz ideia de quem essas pessoas são e não tem como descobrir quem são. Mesmo neste post eu mencionei minha tia não pelo nome completo, mas por um apelido, que novamente é um nome comum e não leva a quem ela realmente é. Tudo é completamente anônimo e não tenho nenhum desejo de mudar isso, então não sei como qualquer um deles poderia legitimamente se sentir ofendido. Comentário 3 de um total estranho. Oi Jo e o resto da sua família horrível, espero que todos vocês apodreçam no inferno, ou se isso não existir, que estejam sempre com coceira. Muito bem feito, dane-se seu pai e a família dele, eles são babacas e não merecem fazer parte da sua vida. Desejo a você cura e uma vida de paz daqui para frente.